Revelado. A incrível transformação da filha do fazendeiro viúvo em apenas 30 dias de amizade. Mariana sempre foi a sombra da fazenda, uma figura perdida em meio às colheitas e ao peso das expectativas. Desde que sua mãe se foi, a jovem de 22 anos se transformou em um pilar de responsabilidades, segurando a estrutura familiar com mãos trêmulas e um coração aprisionado. Olhares críticos dos vizinhos penetravam sua alma como se esperassem dela a perfeição em tudo, a herdeira que não podia se dar ao luxo de sonhar. Mas em um dia de colheita, sob o sol ardente, algo mudou. Foi quando ela viu Lucas pela primeira vez. Ele chegou com um sorriso que iluminava até os dias mais nublados da fazenda. Diferente dos rapazes que cresciam ao seu redor, Lucas não a via como a filha do fazendeiro viúvo, mas como uma artista em busca de um novo começo. As primeiras provocações entre eles rapidamente se transformaram em risadas que ecoavam nas entranhas da propriedade, enquanto Mariana se sentia mais viva a cada amanhecer que passava ao lado dele. "Você devia pintar mais", ele disse um dia levantando as sobrancelhas. O coração de Mariana disparou. "Deixe as obrigações de lado por um tempo e redescubra quem você é." Aquela frase soou como um chamado, uma música que ecoava em sua mente, embora os murmúrios da comunidade a fizessem hesitar. O que vão pensar? Uma filha de fazendeiro se misturando com um garoto da cidade? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Naquela tarde mágica, enquanto as cores do céu dançavam em um pôr do sol vibrante, Mariana decidiu seguir o conselho de Lucas. Em um canto esquecido da fazenda, ela montou um pequeno ateliê e começou a misturar tintas com uma paixão que havia adormecido no fundo de sua alma. Com cada pincelada, às vezes ela falava. Outras vezes chorava revelando sua dor e aspirações. Dali, a jovem começou a reafirmar sua identidade, reerguendo peças quebradas de sua essência. Mas o pequeno santuário de liberdade logo se tornaria alvo do julgamento alheio. Os rumores começaram a voar, como tempestades ameaçadoras. "Olha lá, a menina se achando..." As vozes ecoavam nos arredores, e o clima na cidade se tornava cada vez mais tenso. O que deveria ser tempo de alegria se transformou em um campo de batalha de emoções, onde Mariana lutava contra a pressão de agradar e a vontade de ser feliz. Assim, diante de sua tela, ela sabia que estava à beira de uma grande decisão. Poderia sucumbir ao peso das tradições ou finalmente se libertar e viver a vida que sempre desejou? Enquanto seus pincéis dançavam ao ritmo de um novo sonho, um evento inesperado estava prestes a mudar tudo. Uma proposta surpreendente surgiu à luz do pôr do sol, uma chance de transformação que poderia custo caro. Com o coração pulsando descompassado, Mariana sentiu que sua vida estava prestes a tomar um rumo inesperado. Mas até onde essa transformação a levaria? E o que sua escolha significaria para sua família? A expectativa pairava no ar, e Mariana sabia que a resposta se aproximava. O dia seguinte amanheceu como um quadro de aquarela no céu. Tons de rosa e laranja anunciavam novas oportunidades, enquanto uma brisa suave sussurrava promessas de mudanças. Mariana acordou com o coração pesado. A proposta que a inquietava durante a noite parecia ainda mais desafiante sob a luz da manhã. Um concurso de arte da cidade, um evento que poderia alavancar sua carreira, mas também expunha suas inseguranças e medos. "Ai, se eu falhar", pensou enquanto olhava para o espelho, tentando enxergar a artista que Lucas via em cada pincelada. Depois de um café da manhã rápido e silencioso, com o pai focado nas tarefas da fazenda, ela tomou coragem e decidiu que não poderia se deter. O desafio de expor suas obras e conquistar um espaço não era apenas uma chance de mostrar seu talento, mas uma oportunidade de se libertar das correntes das opiniões alheias.
Enquanto se encaminhava para o ateliê que havia criado, Mariana sentia o nervosismo pulsar em cada extremidade do corpo. O espaço agora transbordava cores, tintas espalhadas, pincéis emaranhados e papéis com esboços. Ela respirou fundo e decidiu que, apesar do medo, ia se entregar a cada traço. Mas à medida que o dia avançava, a realidade voltou a gritar em seus ouvidos. Na hora do almoço, quando os vizinhos chegaram à fazenda para um encontro casual, as conversas rapidamente se voltaram para ela. O tom crítico, como facas afiadas, cortava seu espírito. A filha do fazendeiro se achando uma artista, não é mesmo? Ouvira alguém dizer. As palavras cravaram-se em seu peito. Mariana forçou um sorriso, mas por dentro sua força era colocada à prova mais uma vez. Era como se cada olhar a julgasse, não apenas pelo que estava fazendo, mas por cada escolha que tinha feito ultimamente. Transformar-se em alguém que ela mal conhecia a apavorava, e sua mente oscilava entre encontrar a coragem para continuar e se esconder sob a sombra de suas responsabilidades. Foi nesse momento que Lucas apareceu, com seu jeito descontraído e sorriso acolhedor. — Ei, posso te ajudar com alguma coisa? Perguntou, percebendo seu nervosismo. — Você não entende, Lucas. Todos olham para mim como se eu fosse louca por tentar algo diferente. A voz dela tremia. — Escuta aqui, Mariana. Artistas ousam. E você é uma delas. O que importa é o que você sente ao criar, não o que os outros pensam. Ele se aproximou, como se suas palavras fossem um escape do labirinto de insegurança no qual Mariana se sentia presa. Naquele instante, ela fez uma escolha. Decidiu ignorar as vozes negativas e focar na sua expressão. A abertura para o concurso estava chegando, e de repente, o desejo de mostrar sua arte superou a pressão. Com cada pincelada, a confiança foi crescendo. Faltava uma semana para o concurso, e pela primeira vez Mariana sentiu a verdade pulsar com força em seu interior. Ela não estava apenas criando arte, mas também o seu futuro. À medida que os dias passavam, a tensão e a emoção se misturavam. Mariana começou a se sentir mais forte e mais conectada com Lucas, que era sua âncora nesta jornada. Porém, uma dúvida inquietante erguia-se em seu coração. E se, ao se lançar nessa nova realidade, pudesse também machucar aqueles que mais amava? No epílogo de uma semana intensa de trabalho e superação, Mariana se preparava para a grande noite da exposição. O próprio ambiente da cidade estava carregado de expectativa e, ao mesmo tempo, de uma pressão que parecia sufocante. — Estarei pronta? Repetia em silêncio enquanto olhava seu quadro finalizado. O que ela não esperava era que, ao entrar na galeria, uma revelação surpreendente mudaria tudo novamente. E naquele momento, segurando o peso de sua escolha, Mariana percebeu que a verdadeira transformação não era apenas sobre arte, mas sobre quem ela realmente era. A pergunta que pairava na sua mente era: as pessoas que eu amo ficarão ao meu lado ou me deixarão por quem me tornei? Mariana respirou fundo, sentindo o coração disparar ao atravessar a porta da galeria. As paredes estavam cobertas de obras, cada uma pulsando com a textura e as cores vibrantes do talento local. Mas para ela, tudo isso parecia desvanecer quando olhou para o reflexo de seu trabalho. Uma peça que representava sua essência e lutas internas. Cada pincelada era um grito de libertação, mas também uma vulnerabilidade exposta. A luz suave iluminava seu quadro, e por um momento, o público ao redor se desvanecia. Ela via apenas a imagem que havia criado, repleta de emoções e significados que poucos poderiam compreender. Mas quando seus olhos se desviaram para a sala, o murmurinho dos visitantes a trouxe de volta à realidade. Sussurros, analisadores, corações críticos. A insegurança a abraçou novamente, como um velho cobertor que ela tentava descartar. — Mariana! A voz de Lucas ecoou, e quando ela se virou, a visão dele fez seu coração aquecer. Ele estava ali com entusiasmo radiante, os olhos brilhando com um orgulho genuíno. — Você precisa ver isso! Ele puxou-a na direção do grupo que se reunia em torno de seu quadro. A cada passo, a ansiedade se mesclava com uma sensação de esperança. Ao chegar,
algumas pessoas estavam permitindo que a profundidade da obra os envolvesse. Esse tom de azul é como se sugere uma luta interior, murmurou uma mulher. Outro homem comentou: é a liberdade da transformação. Eu me vejo nela. Mariana mal podia acreditar. As palavras enchiam seu peito de um orgulho que ela nunca sentira antes. Ser vista e compreendida por estranhos a fez sentir uma mistura de felicidade e medo. O que aconteceria quando esses mesmos estranhos voltassem aos seus dias normais levando consigo a crítica? E se um burburinho surgisse sobre o que sua arte realmente significava? Enquanto se perdia em seus pensamentos, uma sombra cruzou sua mente. Olhando em volta, buscava seus pais. Seriam eles capazes de entender sua nova jornada? Alguém a chamou de artista, mas ela ainda se sentia como a filha do fazendeiro, dividida entre mundos, enquanto a vida na fazenda clamava por ela. Ei, tudo bem? Lucas interrompeu seus pensamentos. Você deve ficar feliz. As pessoas estão gostando muito de sua obra. Eu sei, mas e se isso não for o suficiente? E se eles só estiverem sendo educados? Respondeu Mariana, a voz falhando ao expressar sua frustração. Você precisa parar com isso. Olhe à sua volta. As pessoas se conectam com o que você fez. Isso é o que importa, não o que você acha que deveriam pensar. Ela lançou um olhar ao seu quadro novamente e, por um instante, percebeu a força daquela conexão. Cada pessoa trazia consigo um mundo de vivências e sua arte poderia tocar essas vidas de maneira que jamais imaginara. Uma reviravolta intensa na maneira como se via sucedeu, mas não sem uma sombra de dúvida. A exposição está linda, mas... Meus pais, ela começou a dizer, a preocupação ressurgindo em sua mente. Eles vão entender, Mariana. Confie em si mesma e em seu trabalho. Assim como você tem coragem de se mostrar, você pode mostrar para eles também. As palavras de Lucas foram como um toque suave na superfície de seu coração, mas a vulnerabilidade persistia. E se, ao revelar seu verdadeiro eu, destruição e desconexão se seguissem? Com a sala cheia, sua coragem se solidificou, mas toda mudança vem com um custo. Enquanto os visitantes continuavam a admirar seu trabalho, ela teve uma ideia. Se a arte é um reflexo da alma, então ela precisava compartilhar a história por trás da verdadeira Mariana. A liberdade estava ali, à espreita, em cada pincelada. Contudo, justo quando decidiu que iria fazer isso, uma figura familiar surgiu na porta da galeria. Sua mãe, com um expressionista gesto de surpresa cravado em seu rosto. O peso do mundo parecia recair sobre Mariana novamente. Diante desse momento decisivo, ela se perguntou: estariam preparadas para a verdade que ela queria compartilhar? Mas antes que pudesse tomar uma decisão, uma pergunta inesperada brotou no ar. O que você realmente fez para virar essa pessoa, Mariana? Mariana sentiu um frio na barriga. A voz de sua mãe ecoava como uma onda que surgiu do nada e inundava seus pensamentos. A sala, que antes pulsava com energia, agora parecia um palco silencioso, a atenção de todos voltando-se automaticamente para ela. Eu pintei, ela respondeu, a voz tremendo, mas firme. Foi como se eu estivesse me libertando. A tensão nos músculos de sua face começou a relaxar ao lembrar-se da razão pela qual estivera ali. Libertando-se de quê? A mãe insistiu com um olhar que misturava curiosidade e preocupação. E essa pergunta, ao invés de fechar Mariana em uma redoma de incertezas, começou a abrir fissuras em seu coração. Como poderia explicar sua transformação? Como traduzir sentimentos profundos em palavras simples? Os rostos no público observavam, alguns com olhos questionadores e outros com compaixão. Eu lutei com muitos medos, com a expectativa de ser apenas a filha do fazendeiro. A arte me mostrou quem sou fora desse rótulo. As últimas palavras escaparam como um sussurro, mas elas estavam repletas de poder. Lucas estava a seu lado. A expressão dele era um misto de orgulho e encorajamento. Ele sabia que ela precisava daquela coragem. E ao olhar para ele, Mariana se sentiu um pouco mais segura. Era como se a presença dele fosse uma âncora em meio ao mar revolto de suas inseguranças. Mas você se distanciou de nós.
A mãe disse, finalmente quebrando o silêncio. Você nunca nos contou sobre suas aspirações. Não compreendemos por que isso importava. Um aperto em seu peito. Mariana olhou para o chão, tentando organizar seus pensamentos, tentando encontrar as palavras. Eu achei que vocês não entenderiam, e mais do que isso, eu tinha medo de desapontá-los. Desapontar-nos? Interveio um homem do público. Você nos deu a chance de ver algo maravilhoso. Sua arte fala mais do que você imagina. E ali estava, uma mão estendida, uma ponte erguida entre ela e a plateia. Mariana olhou para o homem. Sua afirmação soava como um bálsamo em sua alma ferida. Mas a sombra da dúvida ainda pairava. O que sua mãe acharia da expressão mais crua de seu ser? Você deve ter em mente, mãe, que não é só uma pintura, é uma parte de mim. Mariana disse, decidida a se abrir. Essas cores, esses traços, eles mostram minhas lutas, minhas esperanças, as transformações que experimentei. Não é uma forma de me afastar, mas de finalmente encontrar meu lugar. O silêncio na sala era profundo. Ninguém se atrevia a interromper a conversa íntima que estava se formando entre mãe e filha. Mariana sentiu o coração acelerar. O que sua mãe faria com essa revelação? Ela viu os olhos da mãe brilharem com emoção. A tensão começou a se desfazer ali, como o sol se abrindo após uma tempestade. A expressão que antes era de espanto agora começava a suavizar. Eu não sabia que você estava se sentindo assim, a mãe finalmente murmurou. Mariana deu um passo à frente, o desejo de conexão queimando em seu peito. Eu quero que você entenda. Quero que você faça parte disso. Mas antes que a resposta pudesse surgir, um estrondo interrompeu o momento. A porta da galeria se abriu novamente com força e um homem que Mariana mal reconhecia adentrou, sua presença imponente desviando todos os olhares. Mariana, ele exclamou, a voz carregada de urgência. Precisamos conversar agora. O clima na galeria virou de repente e a confusão tomou conta. Mariana sentiu a adrenalina subir. O que poderia ser tão grave a ponto de interromper um momento tão crucial? E então, a mente dela se encheu de perguntas. O que aconteceu? O que ele queria? A sensação de transformação que estava prestes a florescer agora corria o risco de se desvanecer em meio à incerteza. Enquanto a expectativa tomava conta do ar, Mariana se viu presa entre seu passado e um futuro que começava a se revelar. O que será que essa pessoa trouxe consigo? Ela pensou, uma nova nuvem de confusão se formando em seu peito. Mariana virou-se rapidamente para encarar o homem que interrompeu o momento. Ela não o conhecia bem, mas a intensidade em seus olhos transmitia que algo estava errado. O murmúrio da plateia se intensificou, as vozes se misturando em uma sinfonia de incertezas. Sobre o que você está falando? Mariana perguntou. A insegurança voltando a tomar conta de seu corpo. A lembrança de ter se exposto, de ter mostrado seu verdadeiro eu, parecia agora um desvio em vez de uma conquista. O homem aproximou-se, ofegante, como se tivesse corrido a distância de um mundo inteirinho até ali. Perdão pela intromissão, mas é sobre seu pai, ele declarou, e Mariana sentiu o chão sob seus pés tremer. A tensão da galeria aumentou. O que aconteceu com ele? As palavras saíram em um fio de voz, quase um sussurro. Todos os olhos estavam sobre ela, e nesse olhar coletivo, Mariana sentiu seu coração apertar de uma forma que nunca havia sentido antes. Sua mente estava girando, os medos e inseguranças agora se misturando com uma nova ansiedade. O homem hesitou, buscando as palavras. Ele teve um problema na fazenda. Um acidente. Precisamos que você venha conosco. É sério. As cores do mural que ela havia pintado, as emoções que ela estava finalmente expressando, tudo parecia desvanecer naquele instante. O foco em sua arte e na busca por sua identidade se esvaziou diante da notícia impactante. A sala, que um momento antes pulsava com gratidão e admiração, agora se tornara um tribunal do sofrimento. Mariana olhou para Lucas, que não conseguiu esconder a preocupação em seu rosto. Ele se aproximou, colocando a mão em suas costas, oferecendo apoio. Mas naquele momento,
Nada parecia capaz de anular o peso daquelas palavras. Eu preciso ir, disse Mariana, sentindo que as lágrimas ameaçavam escapar. Ela lançou um último olhar para sua mãe, que parecia perdida entre a preocupação e a compreensão de que a verdade era mais complexa do que se imaginava. Mariana, espere! A mãe chamou a voz trêmula. Por favor, não vamos deixar isso destruir tudo o que você começou aqui. Sua arte, sua voz. Você se encontrou e não pode desistir agora. Mariana sentiu um conflito dilacerante dentro dela. De um lado, o dever de cuidar de seu pai. Do outro, a necessidade de ser fiel a si mesma e à nova vida que estava começando a descobrir. A pressão a fazia querer correr, mesmo que isso significasse deixar tudo para trás. Eu vou com você, ela decidiu a voz firme. Mas por dentro, um turbilhão de emoções a consumia. Mas depois, eu vou voltar. O homem acenou com a cabeça, aliviado. Ele se virou e Mariana o seguiu, um passo de cada vez, ainda ouvindo a chamada de sua mãe ecoar atrás dela. E enquanto saía da galeria, sentiu uma mistura de frustração e esperança. Como poderia equilibrar as demandas do passado com os anseios do futuro? E o que isso significava para sua arte? Para quem ela era agora? Ao sair, a brisa fria a envolveu, afastando o calor da galeria. Mariana respirou fundo, mas um detalhe a fez parar no meio da rua. Um caderno de desenho que ela havia deixado para trás. A ideia de deixá-lo não parecia certa. Esse caderno continha seus sonhos, a representação de quem estava se tornando. Com a mão trêmula, ela olhou para Lucas, que a observava, seus olhos refletindo apoio. Espera um pouco, ela pediu, correndo de volta. No instante em que pegou o caderno, um pensamento a assaltou. Talvez as duas partes de sua vida, a do fazendeiro e a da artista, não precisassem ser tão separadas. Talvez houvesse um jeito de unir ambos em uma nova narrativa. Mas as perguntas ainda estavam lá, crescendo. Será que um dia esse conflito se resolveria? E enquanto se virava para sair, a sensação de que algo grande estava por vir se acometia de seu coração. O que ela faria após essa nova descoberta? Quais caminhos se abririam agora? Mariana respirou fundo e, segurando o caderno com força, olhou para Lucas. O semblante dele refletia um misto de apoio e preocupação, como se ele estivesse dividindo aquele peso com ela. Aquele caderno havia se tornado um símbolo do que estava por vir. O que ela faria com tudo isso? Vamos, ele disse, quebrando o silêncio que se estabelecera. Seus olhos se fixaram nos dela, transmitindo uma centelha de coragem que parecia insuflar ainda mais a determinação de Mariana. Eles se afastaram da galeria, e Mariana sentiu cada passo como se estivesse se distanciando de quem era até aquele momento. A cidade parecia diferente agora, com a luz do sol filtrando-se entre as nuvens, como se a natureza estivesse lhe dando as boas-vindas a uma nova correnteza de emoções. Enquanto o homem guiava o caminho, Mariana não pôde deixar de pensar em seu pai. As memórias da infância invadiram sua mente, como imagens de um filme que se desenrolava antes dela. As manhãs na fazenda, o cheiro do café fresco, os risos no quintal durante as colheitas. Aqueles momentos de alegria pareciam tão distantes agora, ofuscados por uma realidade que rapidamente se transformava em um pesadelo. Depois de alguns minutos, o carro parou em frente à fazenda. Mariana sentiu um nó se formar em sua garganta ao avistar a casa. As paredes, que antes eram um refúgio seguro, agora pareciam transmitir uma mensagem silenciosa de insegurança e preocupação. A desculpa do homem sobre um acidente ainda ecoava, e ela precisava entender a gravidade da situação. Mariana, você está pronta? Lucas perguntou, os olhos fixos nela. Havia um carinho em sua voz que a encorajava, mas a ansiedade a consumia. Não sei, mas preciso ser, ela respondeu, e a determinação se sobrepôs ao medo. Eles se afastaram do carro e seguiram em direção à entrada da casa. O ar estava pesado, como se cada respiração fosse um lembrete do que estava em jogo. Ao entrar, tudo parecia igual, mas ao mesmo tempo tão diferente. As paredes eram testemunhas de riso e amor que agora parecem ter ficado para trás. Mariana encontrou sua mãe na sala.
a expressão dela um misto de temor e alívio ao ver a filha. Mariana, que bom que você chegou. Ele está no hospital, sua mãe disse, com a voz embargada. Aquelas palavras caíram sobre Mariana como uma tempestade, cada sílaba reverberando em seu interior. Ela se aproximou, envolveu a mãe em um abraço forte, sentindo o calor e a necessidade de solidariedade ali. O que aconteceu? Como foi? Perguntou, sua voz quase inaudível. Ele estava consertando uma cerca. Um tronco caiu. Não sei de muitos detalhes, mas a situação não é boa, a mãe explicou, os olhos cheios de lágrimas. Um silêncio pesado se instalou, um momento imenso de dor compartilhada. A angústia tomou conta de Mariana. O fazendeiro, que sempre foi forte e protetor, agora parecia frágil, quase como a arte que ela tanto lutava para preservar. Ela sentiu que sua vida havia se dividido em dois mundos, o de artista e o de filha. E diante da possibilidade de perder seu pai, o que restaria dela? Precisamos ir até ele, decidiu, a voz firme desta vez. Um chamado interno, como se algo maior a guiava, precisava estar ao lado dele. Eu vou contigo, Lucas disse, colocando uma mão nas costas dela. O gesto era gentil, mas Mariana sentia a necessidade de se fortalecer por conta própria. Quando entraram no carro novamente, um novo pesadelo começava a se desenrolar em sua mente, uma impressão de que as coisas nunca mais seriam as mesmas. Mas naquele momento de incerteza, uma paixão ardente em seu coração sussurrava que a dor poderia cumprir um novo propósito, um caminho surreal onde a arte e a realidade poderiam colidir. Quando chegaram ao hospital, o ambiente cheirava a antisepsia. Os corredores frios e brancos pareciam um labirinto. Mariana sentiu o coração disparar. A dúvida e a esperança brigavam dentro dela. O que aconteceria com seu pai? E o que aquilo significaria para ela, para sua arte? A emoção a envolveu quando viu uma enfermeira saindo do quarto. A família do Sr. Almeida? Perguntou, e Mariana sentiu as pernas balançarem. Sou eu, a enfermeira suspirou. E Mariana sentiu que a vida estava prestes a revelar mais do que ela estava preparada para lidar. Ele está estável, mas você precisa se preparar para o que vem a seguir. As palavras da enfermeira ecoaram como um aviso, e Mariana sabia que naquele instante tudo mudaria. O que a aguardava do outro lado daquela porta? Mariana hesitou diante da porta do quarto, as mãos suando contra o caderno que trazia consigo. As paredes brancas e geladas do hospital a cercavam, criando um espaço austero, onde o amor e a dor coexistiam. Ela sabia que havia um mundo dentro daquela sala que poderia mudar tudo. Mas o que a esperava? Com a respiração entrecortada, ela trocou um olhar silencioso com Lucas. Ele estava ao seu lado, oferecendo apoio silencioso, mas suficiente para dar-lhe coragem. A sua mãe, ela está lá dentro? A enfermeira perguntou de repente, quebrando o silêncio como se fosse um sinal. Mariana apenas confirmou com um aceno. Vou buscar ela, a enfermeira disse, desaparecendo pelo corredor. Mariana se voltou para Lucas, que aguardava. Seu semblante era um misto de prudência e preocupação. E se ele não estiver bem? E se eu não for forte o suficiente? As últimas palavras escaparam de seus lábios, quase como um sussurro, um medo que ela vinha segurando e que agora se manifestava em forma de questionamento. Você é mais forte do que imagina, Mariana. Está tudo bem sentir medo, mas você precisa se permitir ser você. Para ele, Lucas a encorajou, sua voz suave como um alívio calmante. A força deles se entrelaçando nos momentos mais escuros. Os instantes pareciam vagar, mas a porta finalmente se abriu e a enfermeira gesticulou chamando-a. O coração de Mariana disparou e suas pernas viajaram ao mesmo tempo em que a dúvida a seguia, estendendo-se como um lençol pesado. E então, ela entrou. O quarto estava semi-iluminado, o cheiro de desinfetante penetrante. Lá na cama estava seu pai. Quase irreconhecível, sua figura forte anteriormente agora parecia vulnerável, os tubos conectando-o a máquinas que apitavam com um som monótono e insistente. A agonia de vê-lo assim quase a impediu de se aproximar.
Com um nó na garganta, ela se aproximou lentamente, cada passo sendo um peso. Pai, sussurrou, enquanto segurava a mão dele, que estava fria, mas ainda familiar. O toque dela causou um pequeno movimento em seu rosto, talvez um reconhecimento. Ela soube que a presença dela ainda significava muito. Em um sopro, ela começou a falar com ele sobre as colheitas, sobre o que estava acontecendo na fazenda e as ideias que ele adorava discutir. Com cada palavra, tentava reavivar a vida que outrora pulsava dentro dele. Estamos todos aqui, juntos. Você não pode desistir, disse com convicção. As emoções transbordavam, misturando esperança e desespero. As lágrimas surgiram, quentes, enquanto ela falava como se sua voz pudesse ser uma ponte entre os mundos que se separavam. Lucas observava de longe, respeitando aquele momento íntimo. Mas uma faísca de determinação brilhou em seu olhar ao perceber a força que Mariana estava descobrindo dentro de si. O orgulho dela o fez refletir sobre a fragilidade da vida e como o amor que ele sentia por ela viajava além das dificuldades. Mariana! A voz da mãe a trouxe de volta à realidade. O rosto dela estava marcado pela preocupação e Mariana sentiu a dor refletida nos olhos da mãe. Acho que precisamos conversar, disse ela, tentando esconder a urgência no tom. Mariana olhou para o pai uma última vez antes de seguir a mãe, o coração pesado, mas pronta para encarar o que viesse. Havia algo muito maior em jogo agora, além das questões da saúde dele. Tratava-se de um legado, de relacionamentos e da arte que precisava ser reimaginada sob essa nova luz. As duas mulheres se sentaram em uma sala de espera, o silêncio as cercando como uma nuvem. O que sua mãe tinha para lhe dizer? Esse momento poderia ser a chave para a transformação que Mariana tanto ansiado. O que elas revelariam uma à outra poderia ser a resposta que todas precisavam, ou talvez um novo dilema que faria a história delas mudar para sempre. Mas uma coisa era certa. Mariana sabia que aquela conversa era o princípio de um novo caminho, que à medida que o tempo passava e as palavras se preparavam para sair, uma pergunta ressoou na mente dela. Até onde estou disposta a ir por amor e por arte? Mariana sentou-se numa cadeira dura, seus olhos vagando pela sala de espera, refletindo sobre a chuva de emoções que a devastava. A luz fluorescente parecia quase opressora e o zumbido da máquina ao fundo se misturava ao som distante das conversas abafadas. Ao seu lado, sua mãe aparentava um cansaço avassalador, mas havia algo mais. Uma ansiedade pulsante na forma como ela roía as unhas. Mãe, Mariana começou, mas a mãe interrompeu. Mariana, eu não sei como dizer isso. A voz da mãe tremia, quase como se ela estivesse em uma corda bamba emocional. Um instante de silêncio se instalou, como se o ar ao redor estivesse carregado de segredos não ditos. Você pode me contar? O que está acontecendo? Mariana sentiu a urgência crescente. A preocupação com seu pai estava sempre à tona, mas um novo medo se formava em seu coração. Eu estou com medo, minha filha. Eu não consigo lidar com isso sozinha, admitiu a mãe, as lágrimas se formando em seus olhos. Seu pai, ele não é apenas um paciente que está doente. Ele está lutando contra algo muito maior do que podemos imaginar. As palavras da mãe cortaram Mariana como uma faca. Uma nuvem pesada se formou sobre elas. O que mais estava acontecendo que ela não sabia? Qual era a realidade que sua mãe estava escondendo? A pergunta que a atormentava tomou um novo sentido. Até onde iam os limites do amor e da dor? Mariana respirou fundo, tentando se controlar. Mãe, por favor, me diga tudo, pediu ela, a voz carregada de determinação. Estamos juntas nisso. Você não precisa carregar isso sozinha. A mãe olhou para Mariana, buscando coragem naquela expressão familiar. Eu não sei quanto tempo seu pai ainda tem, Mariana, mas eu quero que você saiba que ele fez promessas que não cumpriu. Há segredos que podem afetar a nós todos. Segredos que ele guardou por tempo demais. Mariana sentiu o chão se mover sob seus pés. Ela não sabia se queria ouvir mais, se era melhor continuar mergulhada naquele mundo de esperança ou encarar a realidade que seu pai escondia. Mas, acima de tudo,
Queria ser forte por ele. A ideia de que ainda havia mais a descobrir a deixava angustiada e curiosa ao mesmo tempo. Segredos? Que segredos? Sua voz saiu mais alta do que pretendia, chamando a atenção de alguns pacientes nas proximidades. Mas sua cabeça estava a mil, martelando possibilidades. Ele não é quem você pensa que é, Mariana. E isso envolve muito mais do que sua saúde. Envolve a fazenda. Envolve o nosso passado. Precisamos ser sinceras uma com a outra e, mais importante ainda, com ele. O grande peso da conversa parecia cair na cabeça de Mariana. O que seu pai poderia estar escondendo? Ela se sentia como se estivesse numa tempestade, com o vento soprando forte e um mar revolto à sua frente. Não era apenas o estado dele que importava, mas a construção de tudo que ela conhecia. Ele nunca me contou, nunca me deixou participar, Mariana murmurou confusa. Por quê, mãe? Por medo de perder você. Medo do que poderiam pensar de nós. E agora, com tudo isso acontecendo, é hora de voltarmos a nos unir. A família sempre prevalece, mesmo nas piores tempestades. Mariana sentia a intensidade das palavras da mãe. Esse era o momento da verdade. A certeza de que o amor e a dor eram peças fundamentais no quebra-cabeça de vidas que se entrelaçavam. E com essa revelação, Mariana percebeu que estava diante de uma escolha, e isso poderia transformar toda a trajetória de sua família. Os olhos da mãe brilharam, um misto de esperança e medo. Podemos enfrentar isso juntas, mas precisamos saber o que está acontecendo. Precisamos falar com seu pai. E assim, enquanto palavras ainda pairavam no ar, Mariana se preparou para uma nova batalha, um momento decisivo que poderia finalmente desvendar a verdade que estivera escondida por tanto tempo. Mas uma pergunta se formou em sua mente, como uma sombra. O que fariam se o que descobrissem fosse devastador demais para suportar? As respostas a 4 corações pulsantes estavam muito além do que imaginavam. O tempo parecia se arrastar conforme Mariana aguardava. A sala de espera era um labirinto de emoções onde o medo e a expectativa se entrelaçavam na mente dela. Seu coração pulsava forte e a ideia de que sua vida poderia mudar completamente a qualquer momento a deixava inquieta. Ela olhou para a mãe, que tentava secar as lágrimas com o dorso das mãos, revelando o peso da dor silenciosa que carregava. Mariana queria fazer algo, alguma coisa que mostrasse à mãe que juntas eram mais fortes. Mãe, e se falássemos agora mesmo com ele? O que temos a perder? Mariana sugeriu, a determinação dando vida a palavras que antes pareciam impronunciáveis. O desejo de confrontar o pai queimava dentro dela, um impulso irracional que a levava à beira da coragem. E se ele nos afastar? O que vamos fazer se não encontrarmos o que procuramos? A mãe respondeu, sua voz embargada, como se estivesse tentando manter a sanidade em meio a um turbilhão de sentimentos. Mariana percebeu que sua mãe estava tão assustada quanto ela, e a ideia de agir agora se tornava um dilema angustiante. Ela não sabia o que seu pai tinha escondido, mas a incerteza moldava a atmosfera densa ao redor delas. O que elas encontrariam atrás das portas do quarto da enfermaria? A esperança ou a devastação? Mãe, já é hora de abrir essa caixa de segredos. Não podemos mais viver na sombra do medo. Precisamos saber a verdade. E se for dolorosa, nós vamos dar um jeito, juntas. A força nas palavras de Mariana soava como um lembrete de que, independentemente do que enfrentariam, a unidade era a chave. Isso pareceu tocar o coração da mãe. Ela acenou lentamente, um gesto que misturava hesitação e alívio. Você está certa, Mariana. Está na hora. Elas se levantaram e caminharam em direção ao quarto. O corredor estava vazio, exceto pelo som do eco dos passos delas. Cada passo aumentava a tomada de consciência sobre a fragilidade da situação. O que poderia estar à frente? Quando chegaram à porta, Mariana hesitou, colocando a mão na maçaneta. Uma respiração profunda, e ela empurrou a porta. O quarto estava mergulhado em uma luz suave, mas o ar estava carregado de tensão. Seu pai, deitado na cama, parecia uma sombra de si mesmo, pálido, fraquinho. Oi, papai. Mariana começou, a voz tremendo. Precisamos conversar. O olhar dele subiu lentamente,
encontrando os olhos de Mariana. E naquele instante, mesmo com o rosto marcado pela dor, havia uma centelha de reconhecimento e amor. O tempo parecia ter parado enquanto ele absorvia a presença delas. Mariana, sua mãe, ele começou, mas a voz dele falhou. Eu não sei se sou forte o suficiente para ouvir o que vocês têm a dizer. Não estamos aqui para te machucar, pai. Precisamos entender. Todos nós precisamos ser honestos agora, Mariana disse, tentando conter a urgência em sua voz. Sua mãe deu um passo à frente, encorajando Mariana com um olhar. O que você não nos contou, querido? O que está acontecendo realmente? Eles esperaram juntos, a expectativa pairando como um vírus contagioso. A respiração do pai era pesada, como se a revelação que estava prestes a fazer poderia desabar o pouco que sobrou da estrutura da família. Mariana segurou a mão da mãe, unindo forças na delicada linha entre amor e medo. Eu sei que a verdade pode ser devastadora, mas... Ele hesitou mais uma vez, e os olhos de Mariana se encheram de lágrimas. Há algo sobre nossa fazenda, algo que eu nunca tive coragem de contar. O coração de Mariana disparou. A ideia de ouvir a verdade nascida da dor se transformava em um peso grande demais para aguentar. E no fundo de sua alma, uma nova pergunta surgiu. Eles estavam prontos para lidar com o que estava prestes a ser revelado? Papai, diga-nos, Mariana implorou, a adrenalina pulsando em suas veias, uma mistura de esperança e terror invadindo seu ser. O que seu pai revelaria poderia mudar tudo, não só a vida deles, mas a história da família que estavam tentando proteger. E agora, Mariana se perguntava, o que fariam quando tudo estivesse exposto ao sol e a verdade finalmente fosse libertada? Mariana sentiu que a sala estava prestes a explodir em 1000 pedaços, enquanto seu pai, com um olhar grave e vulnerável, finalmente se preparava para compartilhar o que tanto custou a revelar. O silêncio estava pesado, carregado de expectativa e medo. Ela apertou a mão da mãe buscando força naqueles dedos entrelaçados, suados de ansiedade. Há muitos anos, começou o pai, a voz embargada, fiz escolhas que me assombram até hoje. A fazenda, o que temos aqui, não é apenas um legado de trabalho duro, é um resultado de decisões erradas, de negócios que não foram justos. Ele hesitou, respirando fundo, como se sufocasse a dor de suas próprias palavras. Mariana, com o coração acelerado, absorvia cada frase. O peso da revelação pareceria esmagá-la, mas havia algo em seu interior que pedia para ouvir toda a verdade. O que aconteceu, pai? O que você não contou para nós? A voz dela estava firme, mas repleta de tensão. Ele desviou o olhar, como se temesse encarar os fantasmas que o assombravam. Houve um momento em que vendi parte das terras a um investidor que nunca teve boas intenções. Fui enganado por promessas de prosperidade que nunca se cumpriram. E a dívida está perto de nos consumir. Eu não queria que vocês soubessem, não queria que você carregasse esse peso. Uma onda de incredulidade e raiva invadiu Mariana. A fazenda era tudo o que eles tinham, a herança que garantiu a sobrevivência da família por gerações. Por que você não falou antes? Poderíamos ter enfrentado isso juntos, gritou, a voz ecoando no pequeno quarto. Eu pensei em proteger vocês, em manter as aparências, mas agora vejo que apenas atrasei o que era inevitável, ele respondeu, tristeza profunda cravada em sua expressão. Mariana olhou para a mãe, que agora estava em lágrimas. A dor daquela revelação não era apenas dela, mas de toda a família. O que vamos fazer agora? Perguntou a mãe, com um desespero quase palpável. Precisamos encontrar uma solução, o pai disse, a voz mais firme. Poderíamos vender algumas partes da propriedade, mas não quero que vocês tenham que abrir mão do lar. Lucas, que observava em silêncio, finalmente se fez ouvir. Talvez não seja necessário vender a fazenda. Mariana, você poderia usar sua arte para angariar fundos. Você foi tão bem recebida na exposição e eu poderia ajudar, organizando uma venda beneficente. As pessoas da cidade se importam com vocês. Mariana olhou para Lucas com gratidão. A ideia entrava em seu coração como um sopro renovador. Ela se lembrava das palavras dele sobre transformação e superação. É uma possibilidade.
Mas preciso ter certeza de que as pessoas ainda se importam. Sua voz vacilou, entre o medo e a esperança. Então vamos fazer algo grande, o pai sugeriu agora com a determinação em sua voz. Um evento que mostre não só minha vulnerabilidade, mas a força de nossa família. Se as pessoas souberem do que estamos enfrentando, talvez queiram ajudar. As ideias começaram a fluir entre eles, a angústia sendo substituída por um plano que poderia redimir a família. Mariana sentiu que aquela conversa não ensombrecia sua nova jornada, mas a impulsionava. Ela poderia usar sua arte, suas cores e emoções para contar a história da fazenda, da luta, da superação. Vamos trabalhar juntos. Vamos deixar essa arte falar por nós. Mariana concluiu olhando nos olhos do pai, em busca de concordância. Precisamos de um espaço amplo, de pessoas que querem se juntar a nós para fazer história. Os olhos do pai brilharam com um novo entusiasmo. É isso. Vamos usar a fazenda como palco, convidar todos e celebrar, mas também alertar sobre a descaso que pode mudar tudo. Com a mobilização de seus sentimentos e a força que apenas a família pode proporcionar, Mariana sentiu que finalmente estava quebrando os grilhões da solidão que a cercava. Ela não estava sozinha, e a arte a conectava a um propósito maior. Fizeram as ligações, desenharam planos, e em poucos dias o evento começou a tomar forma. A comunidade foi convidada, os vizinhos se uniram, e Mariana viu sua arte e a história da fazenda se entrelaçarem em algo poderoso. Os quadros que tinha criado agora contavam uma nova narrativa, uma história de resistência e reconexão. A noite da exposição beneficiária chegou, e o galpão da fazenda estava repleto de rostos conhecidos, mas também de desconhecidos. A luz baixa iluminava os quadros, e os sussurros de admiração preenchiam o ar. Mariana se sentia viva, vibrante e em paz. Ela estava resolvendo seus conflitos internos. Lucas, ao seu lado, sussurrou: "Você é incrível, Mariana. Olha quanta gente veio apoiar vocês." O coração dela disparou com aquelas palavras. Não só ela estava reconstruindo a arte, mas também a confiança de sua família. Quando o pai subiu ao palco, as pessoas se aquietaram. Ele estava nervoso, mas firme. "Hoje estou aqui para compartilhar não apenas as dificuldades que enfrentamos, mas também a coragem que encontramos como família. Nossa fazenda, nosso lar, é um símbolo do que podemos conquistar juntos." Mariana observou a reação da comunidade. As pessoas estavam unidas, apoiando não apenas o pai, mas a vida que escolheram para viver em relação à terra. Não era uma despedida, mas um recomeço. No final da noite, o galpão estava transbordando de cor, não apenas das pinturas, mas do amor e do apoio que flutuavam no ar. Mariana sabia que essa era a resposta que procurava. O que no início era um conflito, se transformara em uma história de resiliência e transformação. Ela sorriu, seu coração em paz. Mariana tinha encontrado o caminho de volta para si mesma, para sua arte e para sua família. E quando ela olhou para Lucas, viu em seus olhos um futuro promissor, onde o amor e a arte poderiam coexistir em harmonia. Agora, mais do que nunca tinha certeza. Não importa o quão profundas as feridas possam surgir, a força da união e da autoexpressão é capaz de ressignificar o sofrimento em uma dança vibrante de liberdade e esperança. A história de Mariana, a filha do fazendeiro viúvo, estava longe de acabar. Era apenas o começo de uma jornada a ser compartilhada. Agora, para você que acompanhou essa jornada emocionante, não perca mais um segundo. Inscreva-se imediatamente no canal para não ficar de fora das próximas histórias exclusivas que tocam o coração. Deixe um like agora e ajude a alimentar o algoritmo a mostrar mais conteúdos lindos como esse. E claro, comente abaixo suas reações e teorias sobre essa conclusão incrível. E não esqueça de compartilhar instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa mensagem de esperança e transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio.